Oi pessoal, bom dia, aqui quem fala é o professor Joel. Bom, na nossa aula de hoje sobre eletricidade nós vamos falar sobre a resistência elétrica. Na aula passada nós havíamos falado sobre corrente elétrica, que seria o deslocamento da carga elétrica no tempo. Isso é dado de acordo com o campo elétrico. Bom, agora aqui tem uma ilustração para mostrar para nós o que vem a ser essa resistência elétrica. Bom, na verdade, a resistência elétrica é quando um condutor ele se opõe, ou seja, tem uma dificuldade de passagem da corrente elétrica. Então, nessa figura ilustrativa aqui, olha, ela traz para nós o seguinte, que o ampere é a corrente elétrica que ele quer passar pelo condutor. Quem empurra ele, quem é que dá força, quem dá energia, é a tensão elétrica, que é medida em volts. Então, a corrente elétrica, que é medida em amperes, vai passar por um condutor, que vai ser empurrado por uma tensão elétrica, que é medida em volts. Só que quem está aqui está o ohms. Ou seja, é a resistência à passagem da corrente elétrica. Bom, é dado aqui nessa figura ilustrativa para nós. Bom, então, na verdade, o que acontece? O movimento dos elétrons que se dá pela aplicação do campo elétrico dado por uma diferença de potencial elétrico, ela é de maneira desordenada. O que acontece? Então, com isso surge uma dificuldade de locomoção desses elétrons, causando colisões aqui entre elétrons ou entre átomos, como mostrado aqui na figura. Então, o elétron ele tem uma dificuldade em caminhar pelo condutor. E essa dificuldade de caminhar pelo condutor, ou seja, a dificuldade de passar corrente elétrica pelo condutor, vai caracterizar para nós a propriedade que nós chamamos de resistência elétrica, tá bom? Então, como mostrado aqui na figura, o símbolo que nós podemos representar seria um desses aqui, que seria uma linha em zigue-zague, que representa a dificuldade com que os elétrons têm de caminhar, que se dá para nós a característica de resistência elétrica, tá bom? Bom, existe uma propriedade que surge aqui para nós que é chamado de efeito Joule. Então, com essas colisões que acontecem, vai surgir para nós aqui uma propriedade que é chamada de energia térmica, ou seja, vai gerar calor, vai dissipar calor no sistema. Por exemplo, então, nós podemos aproveitar essa ideia em aparelhos e utensílios que nós usamos na nossa casa, como por exemplo o chuveiro elétrico, os fornos elétricos, as estufas e outras aplicações, como por exemplo em salão de beleza, onde nós usamos o secador de cabelo, a chapinha. Então tudo isso são propriedades que nós utilizamos o efeito Joule, que seria a propriedade gerada o calor no sistema, essa energia térmica, e ela pode ser utilizada por diversos utensílios que nós temos. Então, quem são esses resistores? Os resistores, eles são dispositivos eletrônicos ou elétricos em si, né, que nós utilizamos na nossa vida, que são utilizados para limitar a passagem de corrente elétrica. E o que acontece então? Esses resistores, né, eles podem ser resistores que transformam energia elétrica em energia térmica, e esse efeito recebe o nome de efeito Joule, tá bom? Esse fenômeno recebe esse nome de efeito Joule. Bom, então o que acontece? Utilizando-se de experimento, George Simon Ohm detectou que quando você aplica uma tensão elétrica nos terminais de um resistor, por ele vai passar uma corrente elétrica proporcionalmente. Então, se varia a tensão elétrica, a corrente elétrica também varia proporcionalmente. Então, quando você pega o U, que é a tensão elétrica, e divide pelo I, que é a corrente elétrica, você vai encontrar um número que é uma constante. Então, se você volta a aplicar novamente uma tensão maior, vai encontrar uma corrente maior. Aplica uma tensão menor, vai encontrar uma corrente menor proporcionalmente, e sempre vai dar a divisão da tensão pela corrente, esse mesmo número que seria uma corrente. E esse mesmo número que é o que Simon Ohm chamou de resistência elétrica, tá bom? Aqui, olha, nós temos uma representação gráfica que seria dada pela lei de Ohm, que seria uma expressão linear, que é uma equação afim do primeiro grau. Aqui nós temos alguns desenhos de resistores. Resistores utilizados em eletrônica. Aqui resistor de uma potência maior. Resistor que causa aquecimento. Um resistor que tem resistência variável, que é chamado de potenciômetro. Resistores simples mesmo de chuveiros que nós utilizamos, que em muitas das vezes nós chamamos de resistência elétrica. E aqui nós temos um RDR, que são os resistores sensíveis à luz, tá bom? A fótons.
Bom, nesses resistores aqui, muito utilizado em eletrônica, utiliza-se uma faixa de código de cores que identifica a resistência de cada resistor de acordo com as cores aqui envolvidas. Aqui existe duas simbologias muito comuns para nós utilizarmos em circuitos elétricos. Quando nós temos, por exemplo, uma tensão dada por uma bateria, que seria uma tensão contínua, ela pode ser representada por esse círculo, com mais e um menos no circuito, ou dois tracinhos, um maior e um menor. Um lado maior seria o lado mais, não necessariamente vai vir o desenho aqui representando com o sinal mais, mas você já vai saber que esse lado aqui maior seria o lado positivo e o lado menor, o lado negativo, como por exemplo de uma pilha ou uma bateria. O resistor aqui, ele vai ser desenhado, por exemplo, por esse retângulo, ou então uma linha em zigue-zague, que seria a dificuldade com que os elétrons têm de percorrer. Quando estabelecido um circuito simples, por exemplo, como esse aqui, uma bateria e um resistor, por exemplo, uma lâmpadazinha, o que nós temos? Que vai estabelecer no circuito uma corrente elétrica quando esse circuito é fechado. A corrente elétrica é dada se que ela percorre do lado positivo, circula todo o seu circuito e volta para o lado negativo aqui da bateria. Bom, a primeira lei de Ohm então diz o seguinte, que a tensão dividido pela corrente é igual à resistência R. Então essa é a definição. Também nós podemos utilizar ela modificando a fórmula. Por exemplo, se eu quero encontrar a tensão, eu passo aqui a corrente multiplicando o R. E se eu quero encontrar, por exemplo, o I, eu passo o I, sobe ele e o R passa dividindo. O I vai ser igual a U dividido por R. Então você pode utilizar essas propriedades. A resistência elétrica no sistema internacional, ela é medida em ohm, se é 1, se é mais de 1 ohms. E usa o símbolo ômega para representar resistência elétrica. Bom, então essa é a chamada de primeira lei de Ohm. Por quê? Estabeleceu-se uma segunda lei que tem a ver, por exemplo, de que o material é feito. Bom, mas o que nós podemos observar aqui no gráfico de uma equação afim que representa a resistência de um resistor ôhmico, tá bom, pessoal? Tem que lembrar disso. Que se não for resistor ôhmico, isso aqui pode ser uma curva diferente, tá bom? Então pode ser uma equação até do segundo grau ou uma outra equação um pouco parecida aqui. A resistência ela é dada pela tensão dividida pela corrente. Aqui no eixo X nós colocamos a corrente elétrica, por exemplo, 1 ampere muda para 2 ampere. Nesse caso, então, se o resistor é ôhmico, a tensão que era 5, ela tem que aumentar proporcionalmente. Se a corrente elétrica dobrou, ou seja, aumentou aqui 100%, a tensão também tem que aumentar. Se mudou de 1 para 2, a corrente ampere, a tensão vai mudar de 5 volts para 10 volts. Bom, a resistência também ela pode ser encontrada se você ter o ângulo de inclinação aqui da reta, a resistência vai ser dada por aproximadamente a tangente aqui do ângulo, tá bom? Então, observando, se a tensão, ou seja, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, chamada também de DDP, ou tensão elétrica, ela for baixa, a corrente é baixa. Se a tensão for alta, a corrente também será alta proporcionalmente na mesma ordem, tá bom? Isso nós estamos falando de resistores ôhmicos. Bom, a segunda lei de Ohm, o que diz para nós a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm foi estabelecida por George Simon Ohm. Ela diz para nós o seguinte, que a resistência ela varia de acordo com as características físicas do material. Ou seja, se você tem um condutor muito comprido, a resistência será maior. Se você tem um fio que tem uma largura proporcionalmente considerável, a resistência, a passagem dos elétrons vai ser menor aqui no caso. Por exemplo, é como se fosse um cano passando água. Quanto maior o diâmetro do cano, mais água vai passar. Ou seja, no nosso caso, quanto maior seria o diâmetro aqui do fio, mais elétrons vão estar passando pelo condutor, diminuindo a resistência. Outra coisa que depende também é de que o material é feito. Por exemplo, essa propriedade, ela estabelece se a dificuldade com que os elétrons têm de caminhar no material para o material específico, tá bom? Essa propriedade é chamada de resistividade elétrica, tá bom? Aqui nós temos a nossa fórmula, R é igual a ρ vezes L dividido por A, onde A seria a área. A resistência elétrica, para ser dada em ohms, o comprimento tem que ser dado em metros e a área tem que ser dada em metros quadrados. Pode ser também que nós utilizamos um pouquinho a variação da fórmula aqui no sistema. Por exemplo, se a resistividade for dada em ohms, milímetros quadrados por milímetros, e aí nós podemos utilizar propriedades diferentes. Por exemplo, poderia utilizar se comprimento em milímetros e área em milímetros quadrados, e aí nós iríamos encontrar a resistência em ohms, tá bom? Então, a resistividade, ela tem unidade de medida de ohms por ohms metros.
no sistema internacional, mas poderia ser também dada em ohms, milímetros quadrados por metros, que seria uma unidade muito usual da nossa vida cotidiana também utilizada, tá bom? Agora aqui na sequência, então o que nós temos? Então, bom, pessoal, então agora nós vamos estar resolvendo os exercícios aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Para fazer a fixação da parte de conteúdo que eu havia falado, tá bom? Então o que acontece? No exercício número 1, ele fala assim: um fio condutor apresenta uma intensidade de corrente elétrica igual a 1,8 amperes, enquanto a resistência é de 45 ohms. A DDP, ou seja, a tensão elétrica entre os extremos do fio será de... Bom, a resposta que está falando que seria a letra E. Então, o que nós vamos fazer? Para resolver esse exercício número 1, nós vamos propor aqui o seguinte, olha. Nós vamos observar os dados apresentados no exercício. Ele fala que a corrente elétrica I é igual a 1,8 amperes, enquanto a resistência é igual a 45 ohms. Tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos estar aqui encontrando qual que seria a tensão elétrica representada pela letra U. Tá bom? Então aqui na folha agora nós vamos estar resolvendo o exercício, pessoal, tá bom? Então o que acontece? Para encontrar U, nós temos a fórmula que U é igual a R vezes I. Bom, de onde que eu tenho essa fórmula aqui? Eu sei como que nós encontramos a partir da lei de Ohm. Mas existe uma propriedade, um método que facilita para a gente encontrar as fórmulas. Nesse caso aqui nós vamos colocar o U, o R vezes I. Bom, fala assim, para lembrar, você urra, depois você ri. Então primeiro você sofre, depois sorri. Urra e ri. U igual a R vezes I. Se eu quero encontrar o U, eu tampo ele aqui e encontro o produto do R vezes I. Se eu quero encontrar o I, nós vamos dividir a tensão pela resistência. Se eu quero encontrar o R, dividir a tensão pela corrente. Então, como eu quero encontrar aqui a tensão, vai ser o R vezes I. Então, basta substituir os valores. U é igual a R, que é 45 vezes 1,8. 45 vezes 1,8, quando você faz a continha aí na sua calculadora, 45 vezes 1,8 é igual a 81. 45 vezes 1,8 igual a 81, ou seja, então aqui no caso a tensão elétrica seria de 81 volts, tá bom? Como seria então aqui a nossa resposta dada pelo enunciado do exercício, que seria a letra E. Beleza? Então no exemplo número 2, o que nós vamos estar fazendo? No exemplo número 2, ele é um exercício também que usa-se a lei de Ohm aqui então até estabelecida. Então o que nós vamos estar fazendo? Utilizar-se essa mesma propriedade aqui, que seria a primeira lei de Ohm, para encontrar a resposta do exercício. Então, olha, nesse exemplo número 2, ele fala assim para nós: um fio condutor foi ligado em um gerador ideal que mantém em seus terminais uma tensão U igual a 12 volts. Este fio é percorrido por uma corrente elétrica I igual a 2 amperes. O valor da resistência R é igual a pergunta seria o valor da resistência. Então, olha, aqui no nosso triângulo verdade, nós vamos encontrar o valor da resistência. Quem que é a resistência? Você tampa esse valor aqui, vai ter U dividido por I. Então, no nosso caso, olha, R vai ser igual a U dividido por I. Quanto que vale esse valor aqui? Então, vai ser R igual a U, que é 12, dividido por I, que é 2. Então, o R vai ser igual a quanto? 6 ohms. Tá bom? Então, essa seria a nossa resposta aqui do exercício. Olha, R igual a 6 ohms. Tá bom? Então, nessa sequência aqui, eu também coloquei 6 ohms. A resposta é a letra C. Tá correto como exercício. Tá aqui uma resoluçãozinha também, digital aqui. Beleza? O exercício número 3, ele quer calcular a resistência elétrica e ele deu o tamanho, deu área e deu resistividade. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar-se a fórmula da segunda lei de Ohm até então apresentada. Tá bom, pessoal? Então, é isso que nós vamos estar fazendo. O exercício número 3, ele fala assim para nós, olha. Exemplo número 3, vamos lá então. Um fio de cobre de comprimento de 120 metros, ou seja, o L vale 120 metros. E área de secção transversal, o A é igual a 0,5 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade do cobre, Rho, é igual a 1,72
vezes 10 a menos 2 ohms vezes milímetros quadrados por metros. Então a sua resistência elétrica será de, quem encontrar o valor do R. Bom pessoal, aqui está dizendo que a resposta é a letra B, 4,1. Na resolução que nós vamos estar fazendo, você vai observar o seguinte: quando a área é dada em milímetros quadrados e a resistividade tem milímetros aqui, então não precisa de mudar nenhuma unidade de medida. Não tem que passar, por exemplo, a área para metros quadrados, multiplicando por 10 a menos 6. Tá bom? Então o que acontece? Você pode manter os valores, basta substituir na fórmula. R é igual a ρ vezes L dividido por A. R é igual a quanto? O ρ vale 1,72 vezes 10 a menos 2 vezes o L, que é 120, dividido pelo A, que é quanto? 0,5. Tá bom? Então aqui nós vamos fazer esse cálculo aqui, olha. R vai ser igual a quanto? Então vamos passar aqui para cima a resolução. Vai ser igual, vamos multiplicar os termos que são semelhantes. Nós vamos multiplicar aqui o número 120 vezes 1,72. 120 vezes 1,72 vai dar 206,4. Aqui nós vamos repetir, vezes 10 a menos 2, dividido por 0,5. Agora nós vamos dividir esses dois termos. Vai ser R igual a 206,4 dividido por 0,5. Vai ser igual ao dobro desse valor, né? Vai ser 412,8 vezes 10 a menos 2. Essa aqui já está a nossa resposta. Só que a nossa resposta lá, ela está não em potência. Então, nesse caso, nós vamos ter que andar com a vírgula aqui para a esquerda, porque a potência negativa, potência positiva, anda para a direita. Para potência negativa, anda para a esquerda. Então, R vai ser igual, andou uma, duas casas, 4,128 ohms. Então, esse que seria o valor da resistência elétrica desse exercício. Tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês no slide também a resolução. Beleza, deu a letra B. Para encerrar, pessoal, nós vamos fazer mais um exercício. O exercício número 4, ele pede para calcular duas propriedades, a resistência elétrica do fio e calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica aqui, a única fórmula que nós temos então apresentada vai ser calculada pela primeira lei de Ohm. A resistência elétrica vai ser calculada aqui pela segunda lei de Ohm. Tá bom? Então aqui nós vamos ter esses dados aqui então apresentados para vocês para fazer a resolução. Eu vou tirar aqui os dados do exercício também para a gente fazer essa resoluçãozinha. Fala que a área é igual a 10 a menos 4 metros quadrados e tem um fio de comprimento L igual a 2,5 metros. Está ligado em uma tensão elétrica U igual a 2,0, pode ser apenas 2 volts, e tem uma resistividade igual a 1,7 vezes 10 a menos 6 ohms vezes metros. Esse exercício aqui ele arredondou. Lá era 1,72, lembra no outro exercício? Aqui o 1,72. Aqui ele só usou 1,7. Vezes 10 a menos 6 é porque ele transformou aqui a unidade de milímetros quadrados por metros e aparece aqui para nós uma potência de 10 a menos 4, somando com a potência de 10 a menos 2 aqui no sistema, tá bom? Então, olha, vamos lá então resolver esse exercício também. Então, ele deu para nós aqui os valores. Ele está perguntando aqui na letra A a resistência e está perguntando aqui na letra B a corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser dada pela primeira lei de Ohm. A resistência elétrica vai ser dada pela segunda lei de Ohm. A resistência elétrica vai ser quanto? R igual a ρ vezes L dividido por A. R é igual a ρ, que é 1,7 vezes 10 a menos 6, vezes 2,5 dividido pela área, que é 10 a menos 4 metros quadrados. Se a área fosse dada em centímetros quadrados, centímetros para metros, você multiplica por 100. Então, para transformar centímetros para metros, na verdade, divide por 100. Então, vai ser 10 a menos 2 vezes ao quadrado, que vai dar 10 a menos 4 em metros quadrados. Se fosse em milímetros, 1 milímetro quadrado, então se milímetros é 10 a menos 3 metros, ou seja, vai dividir por 1000, então você vai dividir por 1000 duas vezes, vai ser dividido por 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão, que seria 10 elevado a menos 6 metros quadrados, seria as potências que você multiplica. Por exemplo, nesse exercício aqui, olha, possivelmente se fosse uma área de 1 centímetro quadrado, a área seria 10 a menos 4, como foi dado aqui. Então aqui basta você fazer as continhas. R é igual, você vai pegar, multiplicar
1,7 vezes 2,5 primeiro, depois vai trabalhar as potências. Vai dar quanto? Vai dar 1,7 vezes 2,5, vai dar 4,25 vezes 10 a menos 6, vezes a outra potência aqui, que seria 10 a menos 4, passa para cima, 10 a 4, positivo. Então, R vai ser igual a quanto? 4,25 vezes 10 a menos 2. Menos 2 ohms. Aqui está a nossa resposta. Tá bom? Só que em decimal, como nós utilizamos aqui, R é igual, anda duas casas para a esquerda. 0, 0, 4, 2, 5. A vírgula estava aqui, vem duas casas. Então vai ser 0,0425 ohms. Agora, pessoal, para calcular a letra B, então a letra B, como que nós vamos resolver? Aqui foi a resposta da letra A e aqui é a resposta da letra B. A letra B nós vamos encontrar a corrente. Lembra lá do triângulo verdade? U, R, I. Se eu quero encontrar o I vai ser quem? A tensão dividido pela resistência, que vai ser igual a quanto? I vai ser igual ao valor da tensão, que é 2 dividido por 0,0425. Vai ser I igual a resposta, pessoal, vai dar 47,05 e aqui continua. Então você pode falar que a corrente vai ser aproximadamente igual a 47 ampere. Tá bom, pessoal? Tá aqui a resolução desse exercíciozinho. Beleza? No slide que na sequência eu também coloquei a resolução digital aqui para acompanhar o texto que vocês têm. E a atividade avaliativa vai ser postada, já foi postada na verdade, no outro arquivo que é chamado de segunda atividade avaliativa do segundo bimestre. Tá bom, pessoal? Então a nossa aula é isso. Um abraço a todos e bom aprendizado para vocês. Valeu, até a próxima.